Boa tarde, queridos alunos. Bom, então vamos lá, né? O tema dessa semana. Semana 1, volume 3, PET volume 3, semana 1. O período da República Populista Brasileira, de 1946 a 1964, comigo, a professora Angelita Queiroz. Os tópicos de hoje, então, o que nós vamos discutir? Né? O populismo no Brasil, as características do populismo, o populismo de direita e a Era Vargas. O populismo no Brasil. O termo populismo tenta caracterizar o período político brasileiro de 1946 a 1964. A definição clássica do termo coloca os ex-presidentes Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart como exemplos de políticos populistas brasileiros. O grande símbolo do populismo foi Getúlio Vargas, sobretudo durante o período Vargas, né, de 1930 a 1945. Né? Porque esse populismo, né, é uma pessoa que tem aí o vínculo popular com o povo, né, de saber falar na voz do povo, saber falar diretamente com o povo. As características do populismo. Então vamos lá. De acordo com o historiador Marcos Napolitano, essas são as principais características do populismo. A relação direta, não institucionalizada, entre o líder e as massas é o povo, né, as camadas populares. Forte nacionalismo econômico e defesa da união das massas, né, o nacionalismo econômico, ou seja, que o produto nacional seja valorizado. Liderança política baseada no carisma pessoal e na rede de clientelismo, né, ou seja, aquele carisma bem dócil, bem carismático, simpático, aquela pessoa que sabe, né, conquistar esse povo, sabe falar a linguagem popular. E rede de clientelismo, né, as pessoas que gostam dessa pessoa. E o frágil sistema partidário, ou seja, o sistema político, ele não vem em primeiro lugar, ele não vem forte, vem a figura da pessoa. Essa caracterização explica também as experiências de outros países latino-americanos, o peronismo na Argentina, cardenismo no México e aprismo no Peru. Porém, historiadores e cientistas políticos, a partir da década de 1990, começaram a levantar a hipótese de que toda a experiência histórica brasileira nesse período não poderia ser explicada somente pelo conceito populismo. Agora nós temos populismo de direita. Recentemente surgiu na ciência política o populismo de direita. Os cientistas afirmam que, no populismo de direita, os políticos assumem práticas consolidadas do populismo, como a personificação das vontades do líder, como vontade do povo, aliadas às outras práticas, como o discurso anti-elite e os ataques contra o intelectualismo. Outra característica muito forte do populismo de direita, apontada pelos analistas, é o discurso anti-imigração, né? Ou seja, não aceitar pessoas de outras etnias, né? Outros povos, de outros países. Era Vargas. O ex-presidente Getúlio Vargas governou o país, né, de 1930 a 45 e de 51 a 54. Então, foram 2 mandatos. Né, o primeiro de 15 anos e o segundo de 4 anos, 3 anos aí. Os primeiros 15 anos de seu governo são divididos em 3 períodos. O governo provisório, de 30 a 34, o governo constitucional, de 34 a 37, e ditadura do Estado Novo, de 37 a 45. O primeiro momento é marcado pela nomeação dos intervensores nos estados, pela criação da Justiça Eleitoral, pela Revolução Constitucionalista de 1932 e pela elaboração e promulgação da Constituição de 1934. O segundo momento, de 34 a 37, tem como principais elementos a polarização política entre a Aliança Nacional Libertadora, ANL, e a Ação Integralista Brasileira, AIB, grupo de extrema-direita de orientação fascista. Em 1935, a ANL protagonizou um levante conhecido como Intentona Comunista. O fracasso do levante permitiu a Vargas seu uso adicionado ao falso Plano Cohen para suspender a Constituição e decretar um novo conjunto de leis, em novembro de 1937, dando início à ditadura do Estado Novo. Esse último período do primeiro governo Vargas, é marcado pelas propagandas nacionalistas e populistas e pela censura aos opositores. O combate dos países às ditaduras direitistas
na Europa, enfraqueceu a ditadura varguista. Em 1945, por meio de eleições, foi eleito general Eurico Gaspar Dutra. Então, a gente vê aí 3 momentos, né, do primeiro governo Vargas, que foi intitulado como Estado Novo, né, que foi o governo provisório, ou depois governo constitucional, né, e a ditadura do Estado Novo. No primeiro, aí, ele nomeia interventores nos estados, né, e cria justiça eleitoral. E tem também a Revolução Constitucionalista de 32. Depois, tem aí a Constituição de 34. Essa Constituição é super importante, né, que ele vai dar um pouco de direitos trabalhistas aos trabalhadores. O segundo momento tem a polarização, né, entre 2 grandes partidos políticos, né, dos grandes ideologias políticas, a Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista Brasileira. E depois tem o terceiro, no último período, né, que é marcado pelas propagandas nacionalistas populistas, né, do Estado Novo. A República Populista. Nós temos o primeiro presidente Eurico Gaspar Dutra, de 46 a 51, alinhamento com os Estados Unidos na Guerra Fria, aprova em 1946 uma Constituição liberal e democrática. Tem o plano SALT, esse plano é super importante, né, que é saúde, alimentação, transporte e energia, né, baseada nesses pilares de sustentação de uma sociedade democrática. O rodovia Rio-São Paulo, via Dutra, né, e a hidrelétrica de São Francisco. Coloca o PCB também na ilegalidade, né, então ele fez algumas grandes obras. Getúlio Vargas, de 51 a 54. Política econômica nacionalista, fortalecimento da economia por meio de empresas estatais, campanha Petróleo Nosso e criação da Petrobras, que é uma empresa estritamente nacional até hoje. Os grupos integristas queriam a privatização desse setor, as pressões das elites políticas e econômicas contrárias ao nacional desenvolvimentismo de Vargas o levam ao suicídio em agosto de 54. Depois nós temos Juscelino Kubitschek, 56 e 61. Ele dá apoio aos setores privados, empréstimos com o FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional. O plano de meta, 50 anos em 5, que esse plano ficou muito popular, que é as indústrias de bem de consumo, né, construção da nova capital, Brasília, êxodo rural e urbanização. Criação da SUDENE, que é a Superintendente de Desenvolvimento do Nordeste. A SUDENE foi super importante para o Nordeste se desenvolver e melhorar, né, as condições de vida do povo nordestino. Jânio Quadros, venceu as eleições em 1961, venceu as eleições com o discurso de acabar com a corrupção, rompimento com os Estados Unidos, influência do vice João Goulart, renunciou em agosto de 1961, tentativa de aumentar seu poder devido ao temor pelo seu vice, considerado comunista. Entra no lugar de Jânio Quadros, seu vice, João Goulart, de 1961 a 64. Campanha da legalidade, adoção do parlamentarismo, plebiscito, vitória do presidencialismo, né, que é o plano aí trienal, diminuir as importações, reformas de base, educacional, fiscal, eleitoral e agrária. Influência das ligas camponesas. As forças conservadoras forçam sua renúncia e deposição pelo golpe civil-militar de 31 de março de 64. Nós temos aí os 5 presidentes da República Populista. Agora, as atividades. Explica com suas palavras a ideia de populismo. Então, populismo é um conceito, né, que caracteriza o modo como um governante governa, usando estratégias e recursos que têm como objetivo angariar o apoio e confiança popular, principalmente das classes mais desfavorecidas. Durante a campanha eleitoral, por norma, o líder populista conquista a confiança das massas, classe média e baixa, baseando-se num discurso simples e carismático, direto pessoal, dispensando intermediações por parte de partidos políticos. 2. Faça uma breve pesquisa na internet, o livro didático caracteriza Plano SALT. Ele foi um plano econômico, né, brasileiro, do Eurico Gaspar Dutra. O objetivo era estimular e melhorar o desenvolvimento de setores de saúde, alimentação, transporte e energia por todo o Brasil, assim ajudando e melhorando as condições de vida da população brasileira. O plano de metas, plano de 31 metas, tinha como principal objetivo o desenvolvimento do Brasil, ou seja, faltava-se um conjunto de pedidos que atinge o desenvolvimento econômico de vários setores, priorizando a dinamização do processo de industrialização do Brasil. Esse plano foi posto
em prática durante o governo do Juscelino Kubitschek. E a reforma de base? As reformas de base eram um conjunto de medidas que objetivavam reestruturar as instituições políticas, jurídicas e econômicas do país. Pretendia-se, por meio dessas reformas, atenuar o quadro de desigualdade social do país, contudo, sem ultrapassar os marcos do liberalismo político e econômico. Entre as principais reformas de base estavam a agrária, administrativa, constitucional, eleitoral, a bancária, a tributária, né, o fiscal, e a universitária, que é a educacional. Aí nós temos uma pergunta, né? Com a renúncia de Jânio Quadros, setores militares resolveram impedir a posse de João Goulart. O Congresso e vários segmentos sociais, tendo à frente o governador Leonardo Brizola, do Rio Grande do Sul, desencadearam a mobilização popular e, diante da ameaça de guerra civil, contornou-se a questão com a emenda parlamentarista. Tais fatos dizem respeito ao importante acontecimento histórico dos anos 60, denominado, esse daí é a campanha da legalidade, letra B, eu não deixei em negrito. Depois, a 4, que é a última, após a renúncia de Jânio Quadros, greves e paralisações fortaleceram os movimentos de esquerda, provocando o período de tensões que antecedeu a queda de João Goulart. A derrubada do governo João Goulart, em 1º de abril de 1964, está inspirada na interpretação de que o país estava sendo campo de uma verdadeira guerra revolucionária. Segundo se afirmava, destinava-se a instaurar a República Sindicalista. Né? Aí tem a pergunta: o populismo no Brasil, cuja crise o texto se refere, pode ser associado? É letra B, né? A guerrilha é praticada pelos movimentos de esquerda, com vistas à implementação do socialismo. Obrigada, então, pela participação de todos vocês, né? Continuem firmes nessa jornada de conhecimento. Fiquem com Deus.